Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Essa é mais uma entrevista do século. Eu sou Vitor Taveira. Lembrando que estamos aí em vários canais, no YouTube, no Spotify também, Google Podcast. E hoje temos aqui como convidada a Elaine de Azevedo, que é nutricionista, doutora em Sociologia Política, professora do Departamento de Ciências Sociais da UFES. E ela também é podcaster, né? Ela é autora do podcast Panela de Impressão, que propõe olhar o mundo pelas lentes da comida. Então, a gente aproveitando aqui, né, a presença da professora, agradecer, né, pela participação e queria que você contasse, começando um pouquinho da sua trajetória, né, da nutrição às ciências sociais, né, qual que é a importância de trazer esse olhar mais sociológico para a questão da alimentação hoje em dia. Então, olá, né, Vitor? Agradeço o convite para estar aqui. E também cumprimento a todo mundo que está ouvindo a gente, né? Basicamente, essa carreira, né, que começou na área da saúde, quando eu faço uma retrospectiva dela, eu compreendo que ela sempre foi permeada pela sociologia, mas hoje é que eu compreendo isso melhor e vou te explicar por quê. Eu fiz uma formação em nutrição lá na Federal do Paraná, né, da onde eu vim, e já no momento que eu fazia a formação, eu me interessava pelo campo da nutrição social, que é uma atuação bem específica entre a clínica, a nutrição esportiva, a nutrição junto a serviços de alimentação. Eu me interessava pela nutrição e saúde pública na época, né? Mas ao terminar, eu acabei me interessando por conhecer o que a gente chama hoje de uma outra racionalidade alimentar, porque a visão que a gente tem na nutrição ela é muito biologicista, muito quantitativa, energético-quantitativa, né? Dentro do que a gente chama hoje de nutricionismo. E eu me interessava assim pela medicina Ayurveda, pela medicina tradicional chinesa, bom, década, né, de 80, 90, essa ideia da macrobiótica, né? Assim como o Gilberto Gil, todo mundo que tem mais de 40 começou com a macrobiótica. E eu acabei conhecendo, então, a nutrição antroposófica e fui fazer uma formação em São Paulo. Então, aí eu já tive uma visão diferenciada de como é que a gente olha para a alimentação a partir de um pensamento mágico, de um pensamento que a gente fala de uma racionalidade tradicional, né? E essa formação acabou me levando para a Europa e eu fui trabalhar em clínicas de medicina antroposófica, que usa, assim, a homeopatia, usa as práticas naturais e uma alimentação natural, como a gente falava. Só que quando eu cheguei na Alemanha, eu entendi que eu não era um profissional da área da saúde lá, porque o nutricionista atua entre a cozinha e o médico, ele não tem acesso ético ao paciente. Então, eu não podia, né, ter a atuação clínica que eu imaginava ter. Então, ao ficar na cozinha, além de comer muito bem, eu ia aprender a cozinhar, que os nutricionistas não aprendiam, né? Eu acabei conhecendo quem entregava a comida, que eram os agricultores e as agricultoras. E isso mudou completamente a minha perspectiva de estudar a nutrição. Porque eu costumo dizer que eu abri a porteira, né, e fui conhecer onde e como se produz o alimento. Você olhava só para o final, né? Exatamente. Tradicionalmente, né? O alimento que chega, não de onde ele veio. Exatamente. E aí, ao conhecer essas propriedades orgânicas, biodinâmicas que entregavam a comida nessas clínicas, realmente eu consegui entender que ali se tratava de um movimento, naquela época, de cunho ambientalista, que a alimentação era um ato ambiental, tinha um caráter ambiental, que para mim era completamente novo, né? Então, depois desse período, foi mais ou menos 3 anos, eu voltei ao Brasil e comecei a trabalhar exatamente a alimentação nessa perspectiva, de olhar para ela como uma ação ambiental, me se preocupar com quem produz a comida, como ela é produzida, os sistemas agroalimentares responsáveis. Isso me levou para um mestrado já em Santa Catarina, onde eu fui morar em Florianópolis, em agroecossistemas. Então, eu já estava trabalhando com agricultura, né, no mestrado de agronomia, e trabalhando com qualidade de vida e como é que o agricultor familiar se comportava, questões que aproximou, então, isso, né, 2003. E a continuidade foi na sociologia política, para entender também
os poderes que perpassam, né, esse conceito de alimentação saudável. Inclusive, a ciência, as grandes corporações, como é que elas influenciam esse conceito. E aí, enfim, ainda teve um pós-doutorado em saúde pública, né, que eu posso dizer que a minha área de referência é a saúde pública, a sociologia da saúde, da alimentação e do meio ambiente também estão dentro da discussão da saúde pública, mas claramente ali se fechou, porque quando alguém me ouve falar de alimentação, percebe que eu trabalho com diferentes dimensões do ato de comer, que perpassa como um ato agrícola, um ato ambiental, um ato político, um ato social, né? Um ato cultural. Então, essa sensação de pertencimento às ciências sociais se concretizou quando eu vim para o Espírito Santo, né? Na verdade, eu fui rejeitada pelo curso de nutrição, porque eu fui uma redistribuição, meu marido que passou aqui, e o curso de nutrição não me aceitou, porque era um curso iniciando, que tinha muita pouca discussão sobre essa perspectiva da segurança alimentar e nutricional, e eu acabei sendo aceita no curso de ciências sociais, né? Então, eu assumi essa trajetória que já estava se configurando desde lá, porque as ciências sociais abarcam essa discussão de uma maneira um pouco mais coesa. Sim, fundamental, mas ainda bem incipiente, né? Um debate que ainda tem um campo para crescer, né? Dentro das ciências sociais. As ciências sociais é um campo Digo no enorme, Brasil, né? Porque você pode estudar tudo dentro da sociologia, né? A sociologia abarca discussões de sexo, de música, de cultura, de poder, de gênero. Então, a discussão de sociologia ambiental, alimentação e saúde é um campo, sim, em expansão, mas cada vez mais consolidado. E assim, tem pessoas que falam uma diferença entre comida e alimento, né? Assim, isso tem implicações nutricionais, né? Você pode ter um olhar nutricional, um olhar político, sociológico também. Como é que você vê essa diferença? O que é comida e o que é alimento? Então, eu gosto de me apropriar assim do Roberto da Mata, né, que é um antropólogo, e ele fala que alimento, na verdade, é tudo aquilo que nos mantém vivo. Então, ele relaciona a alimentação a estar vivo, né? E a gente pode também dizer que a alimentação, a ciência da alimentação, a nutrição, abarca essa discussão a partir também da importância dos nutrientes e das dietas equilibradas. Já a comida, o da Mata traz para... O comer é um ato que implica em afeto, em estar junto, em comer juntos, em compartilhar, em cultura. Então, ele traz realmente para a comida, né, para o comedor, que a gente gosta de usar o termo em vez de consumidor, esse olhar cultural mesmo. Então, a comida teria... ambas têm implicações políticas, né? Porque você precisa realmente sobreviver e comer para estar vivo, se alimentar, nas palavras do da Mata, e comer com prazer, né? Do que você gosta, com acesso a escolhas também alimentares, com quem você gosta, o que a tua cultura te permitiu conhecer. Então, eu acho que essa discussão, elas realmente trazem hoje uma questão não de dicotomizar, mas de mostrar como é complexo realmente. Eu acho que é isso que a sociologia faz para a comida também. Ela complexifica esse olhar da comida, né? E também você falou um pouco, né, em cultura alimentar. O que é isso? O que seria uma cultura alimentar e como é que ela se coloca hoje, né? Porque hoje a gente tem um mesmo debate que se faz em outros campos, inclusive da própria sociologia, né? Da cultura de massas, da cultura popular, dessas tantas interfaces e disputas que existem. Então, a gente pode, assim, cultura é um modo como as pessoas vivem, né? É um modo particular e diverso como as pessoas vivem, sentem, amam. E se a gente fala em cultura musical, a gente pode dizer como é que as pessoas vivem sob a perspectiva da música, como as pessoas vivem sob a perspectiva do sexo, como as pessoas vivem sob a perspectiva da comida. Então, na verdade, a cultura alimentar permite que a gente, através da comida, compreenda como é que as pessoas vivem, sentem, amam e comem, no caso, né? E basicamente, a perspectiva da cultura tem uma noção muito forte de território,
de localidade, né, de algo que é próprio e de algo que é caro, porque a gente só mantém na nossa cultura algo que tem algum sentido para a gente. E a cultura alimentar ela é muito importante para a sociologia né, no âmbito político, porque ela permite considerar a diversidade de culturas, povos que se alimentam diferente. E isso é extremamente importante, porque quando a gente tem uma monocultura, né, ela é basicamente uma estratégia de controle. Quando você tem uma cultura única, é um jeito de controlar mais fácil. É muito mais fácil controlar uma monocultura de soja do que uma agrofloresta diversa, biodiversa. Então, quando a gente tenta achatar as culturas alimentares, na verdade, é uma tentativa de controlar, de minimizar a diversidade, que é muito mais atraente, muito mais generosa, muito mais criativa, né? Não é à toa que os governos totalitários detonam a cultura ou desestimulam a cultura, porque a cultura é extremamente perigosa também. E também outra coisa importante, eu acho que para falar da cultura alimentar, é que a cultura alimentar sempre definiu o que é uma alimentação saudável. Então, sob o olhar da cultura, tu pode entender por que alguns povos, por exemplo, nos polos, comiam somente carne e gordura animal. E era extremamente saudável, vamos dizer assim. Ou por que se come gordura animal, né, banha, manteiga, em lugares muito frios, e gordura de coco nos trópicos, ou óleo de oliva no Mediterrâneo. O arroz e feijão também brasileiro não é nenhum Não é acaso, né? coincidência, Tem exatamente. um balanceamento nutricional. E a própria cultura e o local determina, porque aqui a gente não tinha a vocação para ter soja, né? A gente, é claro que foi imposto por um sistema que trouxe sementes exógenas e ajustou a terra e as condições para que isso acontecesse. Mas se a gente comesse de acordo com os preceitos culturais, a gente estaria comendo de uma forma muito mais saudável. E eu costumo dizer que o curso de nutrição, que fica 4 anos fazendo conta e trabalhando com nutrientes, se tivesse mais aulas de cultura alimentar, a gente estaria comendo melhor e seria muito mais divertido estudar nutrição também. Aqui no Espírito Santo a gente tem algumas marcas, né, que são inclusive símbolos, né, símbolos para dentro, para a identidade do povo e para fora, né, para exportação, para o turismo, que é a moqueca capixaba, a torta capixaba. Torta capixaba, por exemplo, né, se come na Semana Santa, tem uma tradição, quer dizer, elementos inclusive, né, religiosos, da temporalidade. Você pode encontrar em alguns lugares do ano todo, mas é nesse momento que ela se efetiva, né? É parte de uma tradição, de um calendário e tudo isso. E também tem a ver, são frutos do mar, principalmente, né? E são bem nutritivas, se você for olhar, né? E ajustados, né, para essa realidade, porque aqui se comia mandioca, né? E a mandioca também faz parte dessa realidade à beira-mar, vamos dizer assim. O milho já foi mais para o interior, e ambos fontes de carboidratos, a gente usando o termo da nutrição, mas que simbolizavam a vocação agrícola também, porque a cultura alimentar também não é só sobre comer, mas é sobre fazer agricultura, né? Não é à toa que se chama agricultura, né? Exatamente. Mas assim, você tem essa disputa do mundo dos negócios, né? Que é o McDonald's, quantas pessoas, né? Quanto disso que é consumido, quanto dessa produção industrial que chega, isso não é uma ameaça para as culturas alimentares? E como é que essas culturas influenciam, né? Porque a gente sabe que na política pública, ainda mais quando você vai subindo escalas, o poder das corporações é muito grande, né? E o poder do agricultor desse pequeno, não é? Ele é pequeno. Então, a gente está exatamente falando em poder, né? Exatamente o que tu está relatando tem a ver com o poder. A hora que tu achata uma diversidade de culturas alimentares com um padrão dominante, hegemônico, padronizado, que é o sistema agroalimentar, vamos dizer assim, de base química, chamado de moderno ou convencional, ele propõe exatamente trazer alimentos padronizados. Então, se tu hoje tem um macarrão branco que tu pode encontrar em qualquer lugar do mundo, iogurte de morango artificial, tu encontra em qualquer lugar do mundo. Essa é uma tentativa, basicamente, de introduzir uma cultura de poder, a cultura de massa, uma cultura que
deixe tudo monolítico mesmo, né? Essa monocultura. Então, a gente está falando realmente, que nem eu te falei antes, a cultura, a diversidade cultural, ela é uma ameaça ao neoliberalismo, ela é uma ameaça ao capitalismo, porque o capitalismo trabalha na perspectiva da padronização, de sabores padronizados, e a indústria agroalimentar sabe muito bem disso. Então, oferecer isso e acatar essa cultura é uma maneira de destruir a própria cultura. E um povo sem cultura, ele também sofre na sua identidade. E é um povo muito mais fácil de se manipular politicamente por outras culturas. Então, como eu falei, todo sistema de poder, todo sistema opressivo, todo sistema ditatorial sabe muito bem disso. Sabe que é importante massacrar a diversidade cultural, seja alimentar, seja musical, seja para se impor, né, com a sua própria cultura. Então, essa é a discussão da cultura de massa, da cultura industrializada, e a gente vivencia isso, né? É uma ameaça, e é uma ameaça, um projeto muito consciente de dominação e de poder, né? Isso tem fatores, eu estava ouvindo um podcast o dia que estava falando disso, né? Como é que, sei lá, de repente um hambúrguer é mais barato que uma salada de frutas. Geralmente a Coca-Cola ela é mais barata do que um suco, né? Hoje, né? Hoje, né? Hoje. Então, e isso tem relações com justamente o poder, né? Esse barato também a gente tem que entender que não estão ali computadas as externalidades sociais, do desemprego, da exclusão, ambientais, da destruição da natureza e sobre a saúde pública, das pessoas que adoecem usando esses ultraprocessados, esses alimentos industrializados. Mas eles são o final do sistema agroalimentar convencional. Né? Eles são alimentos feitos à base de açúcar, soja, milho, alimentos que são monoculturas, que são incentivados como commodity, não visando a soberania alimentar e muito menos a segurança alimentar da população. Então, a gente está falando aqui não de um sistema que está produzindo comida, ele está produzindo formas de controle. Né? Ele está produzindo também, é um sistema econômico, que está visando o controle. Então, é importante compreender que realmente e é engraçado porque, assim, mesmo as pessoas que não têm o direito de escolher, porque quem não tem direito de escolher acaba tendo que comer esses alimentos que são, entre aspas, baratos, né? Mais barato do que um suco natural, como tu falou. Porém, a gente vê pessoas que podem escolher e poderiam comer outra coisa e comem isso. Então, é muito interessante compreender como ele manipula também pessoas. E também os sabores, né? Porque muita coisa é feita em laboratório, minuciosamente, para gerar certos sabores exatamente. que te viciam, ou que agradam e cores, o paladar. inclusive, né? Cores que às vezes não tem a cor do morango, mas não tem o gosto. Mas você já é levado pela cor a sentir o gosto de morango. Quer dizer, é muito ardiloso, é muito inteligente e, de novo, não é somente o acesso ao conhecimento que te faz compreender essas coisas. Porque, como eu falei, tem muitas pessoas educadas, com acesso ao conhecimento, com acesso, inclusive, a bens materiais, que comem essas coisas, que comem esses produtos. Então, é uma artimanha do capitalismo, desse neoliberalismo, das mais artilosas, das mais inteligentes nesse sentido, né? E também perversas. Porque eu costumo dizer assim, que se a gente mudasse o modo de comer, a gente mudava o mundo. Então, realmente, não basta só a gente pensar em mudar o sistema capitalista sem mudar os nossos hábitos mais cotidianos. Né? Como eu sempre falo para os alunos, não dá para pensar em fazer a revolução à base de miojo, né? Sem mudar o que a gente come, o que a gente é, como a gente vive, né? Porque também, assim, começa como se fosse a cadeia, começa lá no campo, mas, assim, essa mesma indústria que comanda essa produção e termina na prateleira, né? E aí a gente tem essa coisa do acesso mesmo, assim, do não acesso. A gente fala também, né, dos desertos alimentares, que são, principalmente regiões de periferia, onde você não, realmente, num raio grande de quilômetros, você não tem acesso à comida saudável, praticamente. Isso tem tudo a ver com vontade política, né? Um desejo político de realmente... Porque quem não come não tem acuidade mental, quem não come bem, quem come realmente alimentos ultraprocessados, isso interfere, inclusive, no seu desenvolvimento cognitivo. Isso é um projeto.
É um projeto muito perverso, como a fome também, que é o maior flagelo que os seres humanos podem fazer contra outros. Nós temos todas as estratégias de acabar com a fome e de oferecer alimentos de melhor qualidade. Não há desejo político. Isso tem que ser muito bem compreendido, que é um projeto bastante perspicaz, né? E a gente não pode... de novo, ele também controla aquelas pessoas que, teoricamente, têm a opção de escolha. E isso eu gosto de deixar bem claro que, na verdade, assim, quem come bem hoje, bem quando eu falo é acesso a alimentos que não são envenenados, frescos, diversos, ajustados culturalmente, comem com quem você gosta, com afeto, isso é um comer bem, tem um grande poder de fazer mudanças. E assim, também tem essa questão do acesso, no sentido de, tipo assim, geralmente os alimentos mais saudáveis, orgânicos, eles são mais acessados por uma certa população. Que aí você tem uma questão, né, que foi criado um certo mito de que o orgânico é caro, que é uma inverdade, uma meia-verdade, né? E assim, é um mercado que cresce, na verdade, mas ele cresce dentro de uma bolha ali, mais ou menos. Isso é muito claro, por exemplo, aqui em Vitória, se você olhar a geografia das feiras orgânicas, responde a uma lógica que são os bairros de classe média, com pouquíssimas exceções, muitas vezes, por exemplo, as feiras que os próprios movimentos sociais, como o MPA, realizavam em parceria com comunidades, que é uma intenção política de transformar, mas a geografia, a partir do poder público, ela faz esse papel de colocar em certos lugares, entendendo que ali está o público, né? Certamente. De novo, né? Primeira coisa importante, o oposto de alimento não saudável, envenenado, não é orgânico. Porque a gente pode ter, por exemplo, hoje orgânico ultraprocessado, como um leite em pó da Nestlé orgânico, como um iogurte, né, orgânico. O iogurte menos, né? Mas a gente vai ter uma margarina orgânica um dia, atendendo aos preceitos de um alimento orgânico. Sim. Então, o orgânico não é exatamente saudável. Quando eu falei saudável, eu estou falando sem venenos, fresco, in natura, local, ajustados também àquela cultura, aquele território. Então, tem mais elementos aqui que definem o que eu considero um alimento saudável, de verdade, que é um termo meio polêmico, né? Alimento bom, sei lá, né? Um alimento que vale a pena comer, né? E que tenha repercussões sociais e ambientais e sobre o futuro do planeta positivas. Mas certamente a gente tem, inclusive assim, o público mais abastado nem sempre compra alimento orgânico, ou compra alimentos agroecológicos, né? Disso. Então a gente tem aqui questões assim muito inusitadas, muito difíceis, inclusive, de se elaborar o porquê, a razão pela qual a gente está comendo tão mal, né, de uma forma geral. Porque é possível, inclusive, pessoas em comunidades, com hortas urbanas, com movimentos que trabalhem junto, né? Terem acesso a alimentos mais frescos, etc. Mas aí realmente precisa ter uma estrutura política, né? E os movimentos sociais precisam intervir nisso, sejam grandes movimentos, como o MST, o MPA, sejam pequenos, como o RUCA, como o movimento das hortas urbanas, o que a gente chama, então, de ativismo alimentar, né? É nesse ponto que a gente ia chegar, justamente a próxima pergunta. Mas eu vou te perguntar um pouquinho antes, se você vê qual que é o papel do poder público nesse processo de transformação da forma de comer. Você acha que cabe? Agora a gente tem um outro horizonte, né? Quer dizer, no governo Bolsonaro, certamente, a gente sabia que não havia espaço, né? Agora a gente está em uma outra conjuntura. Você acha que cabe ao governo tensionar esse processo, criar possibilidades? O que pode ser feito nesse sentido? Então, cada ator tem um papel a cumprir. Então, eu costumo dizer que a gente, na lógica do ativismo alimentar, a gente sempre põe o comedor comprando orgânico ou fazendo hortas, né? Que é um papel político. Mas também é um papel político, também é uma no âmbito mais macro, não no micro, né? Mas também é o ativismo, o voto em políticos parlamentares que possam realmente apoiar
quem produz comida nesse país, que não são somente agricultores e agricultoras, mas também são indígenas, quilombolas, agrofloresteiras, extrativistas, pescadores artesanais. Então, o voto é um ativismo político também, né? Numa macro instância, você trabalhar numa universidade, mudando o currículo de uma faculdade pretensamente chamada da saúde, que só trabalha com doença, é uma atuação política, um ativismo político. Você trabalhar na ONU pressionando para não liberação, não produção de venenos no mundo, em nenhum país, né? Nenhum tipo de veneno produzido é veneno que vai ser vendido para algum país do terceiro mundo. Você pressionar... E se não for vendido, ele vai para algum lugar, vai ser um resíduo contaminante. Exatamente. O único veneno bom é o que não é produzido, né? Então, realmente, você consegue fazer ativismo numa macro escala. O governo tem vários papéis. Uma vez eleito, ele tem o papel de fazer políticas públicas de bem-estar para quem produz comida, de dignificar esses atores, né, esses homens e mulheres, de trazer educação, trazer uma revitalização no campo, cultura, né, saúde para o campo. Então, políticas públicas de apoio. Ele tem que apoiar transporte, né? Não é possível que um agricultor familiar, orgânico, agroecológico, além de produzir, tem que se preocupar em transportar, em administrar, em vender, ficar na feira o dia inteiro, tirando um dia de trabalho. Ele tem que se preocupar, o Estado, em oferecer grandes espaços, quer dizer, de comercialização dignos para esses agricultores. Então, eles têm muito a fazer, abatedouros móveis em lugares mais longe, que não tenham realmente acesso a grandes espaços para venda de produtos de origem animal, a divulgação, assim como as grandes empresas pagam a mídia hegemônica para divulgar que o agronegócio é bom, é pop, é poderoso, o Estado tem o papel de pagar a mídia para dizer que orgânico é bom, agroecológico é justo, o MST é necessário. Então, é o papel do Estado. A educação, inserir aulas de educação nutricional, alimentar, inserir cartilhas que discutam o papel dos agrotóxicos na educação infantil básica, fundamental, na universidade, interferir nos currículos. São várias ações do Estado. O Guia Alimentar Brasileiro, por exemplo, é um exemplo, né? É um exemplo, mas ele tem que chegar, né? Ele tem que ser divulgado, ele tem que ir para a Globo e dizer que o ultraprocessado não é pop, né? E que a agroecologia é pop. Então, o Estado tem vários papéis, mas quando tu me fala do ativismo alimentar, na microescala, né, no que a gente entende por as micro-revoluções ou as ações numa instância micro, que são tão importantes quanto as quais eu acabei de falar, aí sim implica no comedor comprado orgânico, aquele que tem dinheiro, que tem possibilidade, tem acesso, que é privilegiado hoje, inclusive para comer, né, nesse país, de comprar do pequeno, de comprar direto, de comprar em feiras, participar como coagricultores em CSAs e vendas diretas. A gente também tem ações políticas que é o cozinhar em casa, voltar a comer em casa, e alimentos frescos, e ensinar crianças, levar seus filhos a fazer turismo rural, ensinar de onde vêm as couves, né, e as galinhas. Isso é uma ação política. Quando você ensina a criança a valorizar de onde vem o alimento. Uma ação política é optar por uma dieta à base de plantas, com menos produtos de origem animal, que é inviável a gente comer carne, leite, ovos, da maneira que se come hoje, né? Não estou nem falando no veganismo, mas eu estou falando em restringir proteína animal, porque não é possível que todo mundo tenha acesso, né, todas as pessoas do mundo possam comer hoje a quantidade que se come. Isso aqui é uma ação de ativismo político. Alimentar, né, que sempre é político. Então, todos os atores são importantes. As indústrias têm seu papel em regular, em se abster de fazer propaganda enganosa. O Estado tem o seu papel, que não há dúvida é um dos mais importantes, né? Não tem com comparação quando o Estado faz uma política pública de apoio à agricultura familiar com o que você faz comprando. Mas tu, ou eu, nós, comedores, temos nosso papel. Então, eu costumo dizer assim, a gente fala, que adianta eu escovar o dente e economizar água se a Vale gasta milhões de litros de água, ou a agropecuária brasileira gasta milhões de litros de água. Eles têm um papel que é muito mais impactante. Mas sim, você também tem um papel de economizar água e ensinar seu filho
a escovar o dente e fechar a torneira, né? Então, se a gente, cada um pegar o seu papel, a gente chega lá, né? Você considera que é um movimento crescente esse ativismo alimentar no Brasil? Então, ele é crescente em todo o mundo, ele é um dos mais dinâmicos do mundo, porque ele trabalha com várias minorias, né? A gente está pensando aqui em agricultores, que são homens e mulheres, está pensando em negros, indígenas que produzem comida, a gente está pensando em animais que são minorias não humanas, né, no direito dos animais. Então, sempre a gente faz ativismo, a gente está pensando nas minorias. E como tu está vendo, e todo mundo está vendo, as minorias são um foco de atenção mundial, né? Nas artes, na música. A gente está fazendo uma retratação com essas minorias que a gente excluiu e escravizou né, por séculos no Brasil. Então, esse movimento ele é mundial e é interessante. Acabei de mencionar para você essa ideia de que a gente precisa pressionar, por exemplo, as grandes empresas que estão lá na Suíça, na Alemanha, estão na China, produzindo venenos que são enviados para o terceiro, né, para o hemisfério Eles sul, nem e eles consomem. não consomem. Então, é uma ação política mundial a gente pressionar para que esse veneno não seja produzido, né? Ou que tenha uma lei de controle de agrotóxicos mundial, que seja igual para todos os países do mundo. Porque o veneno que eu uso aqui e que passa pelo meu corpo, detona meu corpo e sai pelo meu xixi, vai para a água e vai chegar na Suíça. Então, a perspectiva ambiental nos faz, ou deveria nos fazer mais altruísta do ponto de vista global, porque o veneno, de novo, produzido, ele não sai. E essa percepção a gente está chegando. É por isso que o ativismo alimentar está implicando em olhar para o futuro do planeta, porque o sistema agroalimentar é um dos mais impactantes nessa destruição, está nos fazendo pensar globalmente. Então, sim, é um movimento global. Lento, mas poderoso, como uma avalanche, né? A gente fala que ele começa devagar, mas não tem retorno. Ela não tem retorno. E como é que você vê a questão do combate à fome? Porque a gente está falando assim, não apenas, né, de se alimentar, que é um passo primordial para quem tem fome, mas como garantir a qualidade dessa alimentação, que é o que você falou, tem outros efeitos na vida da pessoa, né? A gente teve aquele episódio, por exemplo, da ração lá do Dória, né, que é uma afronta à cultura alimentar, que ele falou no começo, né? Você faz um produto lá, meio que em laboratório, que vai ser distribuída para essa população, né? Enfim, tem vários elementos aí. Um exemplo bem emblemático, tem várias camadas, né? De racismo, de classismo. Mas assim, quer dizer, temos que combater a fome, a coisa piorou, mas também temos que garantir um alimento de qualidade. Porque pode ser uma saída, né? Combater a fome e você investir em certas coisas que não são vão na contramão disso que a gente está falando. Então, a minha resposta está na tua pergunta já. Né? Tu já respondeu. Assim, eu fico muito incomodada com essa discussão de que orgânico é elitista, a gente não pode mais falar em comida de verdade, porque tem gente passando fome e só lhe resta comer miojo. Isso é tudo que os grandes poderes querem ouvir, que o pobre resta a ele comer miojo porque ele não tem escolha, né? E isso é uma verdade que está sendo tão repetida que as pessoas estão absorvendo, inclusive dos movimentos sociais de combate à fome. A gente tem que matar a fome, claramente, mas a gente não pode perder de vista a perspectiva de que se a gente mata a fome com ultraprocessado, a gente causa outro tipo de morte, às vezes mais lenta e tão dolorosa também quanto. É claro que uma pessoa morrendo de fome, ela vai comer qualquer coisa, mas essa é a ação emergencial que não pode perdurar como a estratégia que a gente tem para combater a fome. A gente não pode perder o que a gente já conquistou em termos de um conceito caríssimo, que é de segurança alimentar e nutricional. A gente, inclusive, que a obesidade, e a soberania, exemplo, né? exatamente, a soberania. Mas a obesidade é um problema muito sério, tão sério quanto a fome, né? Mas as pessoas vão dizer, puxa, porque tem pessoas que estão comendo e estão morrendo de obesidade. Então, a questão é que a gente não pode perder de vista essas duas ações. Sim, matar a fome, mas sem matar o indivíduo. E permitir que ele tenha dignidade. E aí as ações de combate à fome, elas passam todas, sem nenhuma exceção, por iniciativas políticas de acesso ao trabalho, à dignidade, à saúde e educação.
né? Para que a pessoa possa ter o direito de comprar o alimento de qualidade. E a política de abastecimento, a política de preços. Então, há muito mais de político no âmbito formal da política a fazer pelo combate à fome do que a gente ficar falando aqui, né, com relação a como é que você, nutricionista, pode acabar. Isso aí é uma vontade política. Apesar de que também, na mão de todos nós, tem uma responsabilidade pela fome, né? Não há dúvida. O que você falou para o Lula? Você estava contando bem dos bastidores aí de um encontro que teve, né, do pessoal dessa área, da alimentação, da agroecologia. Então, o que eu falei para o Lula é que eu estou esperando 50% do orçamento destinado para a agricultura familiar, né? A gente já recebeu 25% no governo anterior dele, né? E com 25% a agricultura familiar floresceu e produziu 70% do que a gente come. Então, a gente está esperando 50% para quê? Para mudar de vez a estrutura da fome e da insegurança alimentar nesse país, fazendo reforma agrária, que sim, aí nós acabamos com a fome, fortalecendo os sistemas agroalimentares sustentáveis, ou seja, com 50% ainda o agronegócio... É um pedido modesto. É modesto, né? O ideal seria 100, né? Como o Bolsonaro deu para o agronegócio. Mas o agronegócio, ele vai continuar com 50% e vai continuar muito bem na sua função, que é uma dimensão econômica de abrir fronteiras, criar PIB, etc, etc. Essa é a função do agro. Nós não estamos nem pedindo que o agro, que inclusive detona, né, com seus venenos, uma proposta de agroecologia. Os transgênicos exatamente. Também, né? Mas a gente está pedindo 50% para a gente acabar, erradicar a fome e que nenhum governo que volte, por mais ditatorial que seja capaz, seja possível permitir o estado de insegurança que a gente está vivendo hoje. Então, é 50%, é isso que eu estou pedindo para o Lula, né? E já pedi para ele pessoalmente, espero que ele esteja me ouvindo aí atentamente. É claro que é um desafio, a gente sabe que o agronegócio elege as pessoas, apoia os governos e que é muito difícil negociar com ele. Mas é preciso ter em mente que se ambos têm uma grande importância para o Brasil, a gente precisa agora mostrar que, em termos de orçamento, que eles vão ganhar metade. Porque também, para quem não está ouvindo, não tem muita dimensão, né, da esfera federal, basicamente, os governos do PT criaram um Ministério do Desenvolvimento Agrário, em paralelo com o Ministério da Agricultura. Isso é uma divisão muito, muito emblemática também, né, porque o Ministério da Agricultura ele fica nas mãos do agronegócio para fazer as atividades do agronegócio com um orçamento bem maior que o MDA, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que cuida da agricultura familiar. Isso foi proposto aqui no Espírito Santo também, né, que se criasse uma secretaria para a agricultura familiar, porque parte da visão de ver que não dá para disputar, né, dentro daquele espaço, que seja a SEAG, aqui a nível estadual, o Ministério da Agricultura, é difícil disputar aquele espaço. Então é melhor ter um outro espaço onde você tem autonomia de gestão para tocar os projetos, para tocar a política, do que ficar como um pedacinho de um outro, né, de um ministério. Mas assim, essa correlação que você falou, né, é 1/4 para a agricultura familiar e 3/4 para o agronegócio, sendo que os impactos socioambientais, inclusive a produção de alimento, né, como você disse, que cerca de 70% da alimentação do povo brasileiro vem da agricultura familiar, né, e o agronegócio vai muito mais para as commodities, enfim, para a exportação, enfim. Inclusive para alimentar o próprio gado, né? Claro. Assim. Mas a gente tem que entender mais uma coisa. Nós estamos falando aqui em agronegócio e agricultura familiar. Aquela agricultura familiar que usa veneno. Tem um agronegocinho que é um agronegocinho, agronegocinho, né? Esse agronegocinho a gente quer 50%, porque ele também produz comida envenenada. E para a agroecologia, que produz comida sem veneno, futuro para os seus filhos, um meio ambiente saudável, emprego no campo, saúde, porque são os alimentos, né, sem venenos, quanto você daria para eles? Não está nem contemplado. Cadê o Ministério da Agroecologia? Porque esse ministério, esse é o tipo de alimentação que a gente deseja. Né? Então, a gente ainda tem que lutar dentro do que a agricultura familiar, do que a agricultura familiar recebe, a gente ainda tem que lutar por uma migalha para quem realmente produz comida e tudo de bom, e futuro, né?
Então, é muito Você desleal. podia até tirar do Ministério da Saúde e botar na agroecologia, porque já é uma política preventiva que Exatamente. vai evitar a doença lá na Engraçado, frente. tu falou agora há pouco que eu queria contestar e agora eu lembrei. Tu falou assim, o agronegócio, a agricultura começa lá no campo e acaba na prateleira. Não, não acaba na prateleira. Acaba no Uhum. sistema de doença, no Exato, sistema acaba no médico hospital. hospitalar, Perfeito. né? O agronegócio começa com a destruição das florestas e E termina vende remédio. e A vende. mesma Baia que Exatamente. Então, produz agrotóxico, produz o remédio. casamento da Bayer e da Monsanto foi o mais emblemático dessa discussão, porque envolveu uma indústria de venenos e uma indústria de medicamentos, né? Então, é muito importante compreender que o agronegócio não acaba com os ultraprocessados no mercado, acaba lá no sistema chamado de saúde, né? Uhum. Promovendo mais doenças. É bom compreender isso também. Exatamente. E assim, você fala também numa edição do podcast do locavorismo. O que é isso? Acho que é importante, interessante, é uma chave que dispara algumas Aham. reflexões, tanto políticas no nível macro, como no nosso Uhum. cotidiano, né? Então, locavorismo, né, vem da palavra local, na verdade. Se você for ao Canadá, por exemplo, a discussão do alimento local ele é muito mais potente do que do alimento orgânico, o alimento agroecológico. O locavorismo, ele representa um movimento que é muito dinâmico também, que também está discutindo acesso à comercialização direta, acesso a essa rastreabilidade do alimento, porque você consegue saber de onde ele está sendo produzido, menos uso de milhas, que eles chamam de milhas, desculpa, me perdi o termo, mas assim, de quilômetros, milhas alimentares, é esse o termo, Também né? alimentação quilométrica, as pessoas Exatamente, food falam. miles, né? Que é milhas, quilômetros alimentares, seria no Brasil. Preocupado com o transporte desse alimento, o uso de energia petroquímica para produzir o alimento, mas também está preocupado com o uso de fertilizantes, também está preocupado em voltar a comer em casa, em conhecer aquele que produz sua comida, porque dentro do locavorismo tu vai ter uma intimidade com esse agricultor, com essa agricultora, que te permite compreender quem tu apoia, tu consegue amar quem tu conhece. Então, realmente, o locavorismo faz com que você se envolva no processo de apoiar uma agricultura realmente responsável. E quem come o alimento local, né, é o chamado locavore. E aí ele entra na discussão também do que a gente já falou, da cultura local, de resgatar, assim como faz o movimento do slow food, propostas de alimentação que reverberem naquele território, que tenha sentido para aquele território. Não tem sentido oferecer carne de porco para crianças na Amazônia, talvez, mas talvez tenha sentido oferecer nas montanhas capixabas, nas montanhas de Santa Catarina, né? É preciso compreender essa discussão da cultura alimentar na perspectiva do locavore, que é aquele que come a comida local. É um tipo de ativismo, né, assim como o friganismo, o veganismo, o movimento orgânico, são vários tipos de movimentos de ativismo alimentar que estão, na verdade, trabalhando na mesma perspectiva, uma comida melhor para todo mundo. Né? É porque você pode produzir o seu alimento em maior ou menor escala, mas também entender de onde vem, né? Eu lembro quando comecei a me interar sobre as CSAs, né, Comunidade de Sustento à Agricultura, trazia um pouco desse debate que você falou, de que tudo vai nas costas do agricultor. E nada o protege, inclusive, geralmente, né? Porque ele faz o plantio, a colheita, o transporte, arma a barraca na feira, coloca as coisas na feira e aí choveu pra caramba, ninguém foi na feira, ele volta com alimento, assim. Essa tem a ver com a ideia dos Exatamente, sem coagricultores, que ter é... uma expertise para vender, por exemplo, né? Porque ele aprendeu a plantar, a cultivar, ele é sobrecarregadíssimo nessa estratégia de venda direta, que é um circuito muito interessante, porque retorna para ele mais, mas sobrecarrega o agricultor, a agricultora de sobremaneira, né? E isso é preciso pensar, e aí por isso também a importância dos grandes armazéns de agricultura familiar que, né, a gente tem em Natal, a gente tem, o MST está muito preocupado em promover, quer dizer, que o governo possa ter ali pessoas que vendam para o agricultor e toda a renda, 100% da renda, reverta para o agricultor, que o Estado banque a comercialização e o transporte. Porque às vezes também tem essa figura do atravessador que pega uma parte considerável, que aumenta o preço e que o diminui o retorno, né? Aí Exatamente.
O gargalo da comercialização é um dos maiores desafios que a gente tem ainda na agroecologia e na agricultura familiar orgânica, sem dúvida, em todas as agriculturas responsáveis, né? Uhum. E assim, o que que você tem de exemplo? Já trouxe alguns, né? Mas de exemplos de iniciativas bacanas que nos ajudam a ter um pouco de esperança, porque o cenário é bem complicado, né? Se a gente for olhar no âmbito macro, a gente tem uma correlação de força, uma relação de poder dessa cadeia, dessa máquina, né, industrial muito perversa, muito pesada, mas às vezes alguns movimentos eles trazem também alguns protótipos, algumas visões de futuro, né, que são escaláveis ou que, enfim, ajudam a transformar essas percepções. Certamente, né? Isso traz a esperança, né? Porque muitas vezes os alunos falam, Elaine, tu acha que vai mudar o mundo? Não, eu não acho que eu vou mudar o mundo, mas fazendo o que eu faço, eu consigo acordar primeiro eu tenho coragem de olhar para meus filhos, para meus amigos, né? E eu tenho esperança. Eu cultivo a esperança. A gente vive de utopia e de esperança, não há dúvida. Então, isso é uma maneira também da gente encarar. Porque, assim, a gente está vendo, né, um processo da humanidade, uma crise de valores, que é a maior crise, é maior que a ambiental, maior do que a crise política, maior do que a crise social, é a crise de valores humanos, né, que é a falta de alteridade, a falta de desejo de mudar o mundo, de acordar e fazer mudanças. Então, esses diversos formatos de ativismo são maneiras, né, são as tribos urbanas que o Mafezoli vai falar, de a gente se juntar com os nossos afins para a gente continuar na utopia, né, de ir caminhando. Então, a gente tem o freeganismo, né, por exemplo. O que é o freeganismo? O freeganismo é um movimento que ele não aluga, ele ocupa, ele não compra, ele pega alimentos que são descartados em feiras, em supermercados, que são muitos, não sei se tu já participou do final de uma feira, de uma xepa em São Paulo, tu enche um carrinho de supermercado com produtos muito bons, né? Claro, envenenados, se você, né? Mas eles coletam, basicamente. E eles também estão preocupados com a utilização, né? São urbanos, basicamente eles não são rurais, e exercem as suas profissões, né? Mas eles estão preocupados em formar uma sociedade anarquista, né? No conceito mais belo que a gente tem de anarquia. E eles não são necessariamente veganos, eles também utilizam produtos de origem animal em algumas comunidades, né? Tem uma comunidade em São Paulo, inclusive liderada por uma capixaba, né? Ah, é? Quem que é? Chama Nega ela, que acho que vale a pena conhecer. Eles estavam na Pompeia, não sei se eles estão lá, mas a Nega pegava os resíduos da feira, faz a xepa, faz festivais, ela tem um buffet, né, que acaba oferecendo comidas em festivais, ainda vende esses alimentos por um preço muito mais abaixo, depois que ela limpa, descarta e coloca a venda na barraquinha dela na frente da casa. Mas é um movimento basicamente urbano. É um movimento para fazer alguma atuação. A gente tem os banquetaços, que são movimentos que estão, né, juntando pessoas por causas específicas, por exemplo, a eliminação do Conceia, ou a volta do Conceia, ou a volta da democracia, a ração, né, do Dória, que foi o primeiro banquetaço. A gente tem uma ação de protesto por meio da organização de um banquete belo público, banquete aberto, gratuito. que todo mundo se envolve como voluntário, comida oferecida por entidades de agricultura, né, agricultores familiares, e um modo de comer junto e durante a oferta desses alimentos para pessoas em situação de rua e para todos que passam na rua, a gente está discutindo novos modelos de sociedade, de sociabilidade, de encontros. A gente tem também os movimentos que eu acho bem interessante das hortas urbanas, que não se resumem somente a fazer hortas em espaços urbanos, mas as casas plantas, que são casas onde as pessoas conseguem ser autônomas na sua produção e incentivar o outro a produzir. Eu estou em São Paulo nesse, né, período de licença, que estou afastada da universidade, voltando agora, mas então eu conheço a Casa Planta da Tânia, a Casa Botânica da cidade da Bia. São propostas que, né, são facilmente encontradas, depois a gente pode passar os links, os Instagrams, de pessoas que estão produzindo comida em casa, né, e mostrando que é possível fazer num espaço de 20 metros quadrados. Né? O movimento das punk, que é um movimento de resgate de plantas que
foram esquecidas, na verdade, né? Não são não convencionais, os indígenas, muitas comunidades tradicionais nem gostam do termo, mas são plantas que foram desqualificadas como plantas alimentares, e nesse resgate, inclusive da própria gastronomia, né, de uma dieta à base de plantas, elas ganham um especial papel, né, da gente reconhecer plantas que a gente desqualifica. Sim, são plantas que você encontra, às vezes, na rua, rua, num né? matinho ali. Exatamente, em Que casa. são extremamente resilientes. Isso é um fator muito Exatamente. interessante. São plantas super adaptadas, nativas, Exatamente. geralmente. E que a DuPont ainda não está patenteando. Então, elas vai têm tentar. um papel exatamente de resistência, assim como a Cora Coralina fala do milho, né? Aquele cereal que resiste do trabalhador, humilde, insignificante, mas que podem alimentar, e algumas com potentes valores nutricionais, inclusive. A Tainá Marajoara, que é uma ativista lá do Pará, ela falou plantas alimentícias não convencionais, né? Daí a sigla PANC, que é mais usada, ela falou que seriam plantas alimentícias não colonizadas, né? Sim, Elas são exatamente. livres, né? Então, é um movimento, né? Ativista, né? O que mais que eu posso te falar? Se você realmente parar para ver, existem muitos movimentos, né? O próprio veganismo, o vegetarianismo, tem uma pluralidade de veganismo, veganismo político, veganismo popular, né? Porque tem pessoas que se preocupam com a sua própria saúde, outras estão pensando... Você pode ser vegano sem ser saudável, como você disse. Exatamente. Também. Pode comer orgânico sem ser saudável, por incrível que pareça, né? Desde que você tenha essa mentalidade de se alimentar de secos industrializados, ultraprocessados, rápidos, né? Tem os movimentos também de apoio a cultura alimentar em escolas, né? O Instituto Brasil Cultura, em São Paulo, está fazendo isso, de trazer aulas de culinária para crianças, de ensinar crianças a se ligar à terra e a resgatar essa relação com o comer, com o cozinhar. Enfim, se a gente parar para pensar, tem muita coisa acontecendo. E assim, o que eu digo para quem quer começar? Junte-se a um grupo, porque no grupo a gente se estimula, a gente se incentiva, a gente também tem o social, a gente encontra pessoas, né? Depois dessa pandemia, nosso grande desafio é voltar a se relacionar, né? E confiar, e não tem ativismo digital, que também é possível fazer quando você está no teu computador, que substitua a relação face a face, o estímulo de você voltar no dia seguinte, na outra semana, e encontrar mudanças que você plantou literalmente, né? Então, tem muito movimento, né? Assim, acho que a gente podia ficar aqui bastante tempo para poder pensar nessas ações que estão também dentro do MST, movimentos maiores, aqui no estado do MPA, vale ressaltar a ação dele muito positiva, né? E eu acho que dá para se divertir, né, nesse ativismo. Tem bastante coisa. E é o que você falou, né? Também a escolha política do voto, ela é importante, mas ela se dá a cada 4 anos, na verdade a cada 2 anos, né? Mas a cada 4 anos se renova, né? Municipal, estadual e nacional. E a decisão de se alimentar é 3 vezes por dia, pelo menos, né? Para quem pode, né? Exatamente. Que é o que o Lula fala, né? Certamente. Esperamos que todo brasileiro possa ter pelo menos 3, né? Até mais, né? É bom até comer mais vezes durante o dia, né? Eu acho que 3 tá bom. Não, eu digo de um intervalinho você comer um pouquinho para... Isso fala os nutricionistas. Os nutricionistas, né? Bom. Mas assim, eu acho que é muito interessante, né? Começar a pensar a partir do alimento, né? A partir dessas coisas, que é outra coisa, assim, mudando um pouco, mas a própria questão do parto, né? Como é que foi uma coisa natural, com uma série de conhecimentos, isso virou um processo médico, né? E agora as pessoas resgatam, então tem essa busca de olhar um futuro ancestral, como diz o Ailton Krenak, né? De ver que as práticas passadas, no fundo, elas eram muito mais sintonizadas. E hoje a gente criou arcabouços que não fazem sentido nenhum, que distanciam. Até cozinhar, né? As pessoas hoje vão fazer curso de culinária para aprender o que a gente aprendia em casa, ou aprendia na marra, como eu aprendi na marra, cozinhando na frente do fogão. E, né, hoje, assim, tem as receitas, mas é interessante que as atividades cotidianas que nos empoderam, porque não há nada mais empoderante do que você fazer a sua própria comida, se libertar da indústria de alimentos, se libertar do supermercado, né? Você plantar a sua comida e preparar a sua comida é alguma coisa
que além de dar um prazer enorme, né? Super sugiro, né? Assim, impulsiona as pessoas para fazer, estimulo, te dá realmente essa noção de poder, né? E de autonomia que a gente precisa sentir enquanto ser humano, né? Então, realmente, eu acho que a gente precisa pensar nisso, né? Essas questões das punks é bem interessante, porque geralmente quando você fala de punk em algum lugar, as pessoas às vezes nunca ouviram falar, falam, mas esse aqui minha avó usava, isso aqui chama assim, porque os nomes mudam, né? Dependendo do lugar, dependendo do tal. Então, assim, a gente vem perdendo essas memórias ancestrais por esse processo de É uma sacada, né, do Valdeli, o uso do termo punk, porque ele né, acabou virando um termo quase cult aí da questão alimentar, mas é nada mais do que você olhar para a natureza, né, e realmente se reconectar com ela, que, aliás, é importante entender que a desconexão com a natureza é uma das causas da nossa falência civilizatória, né? Porque comer alimentos da natureza, mineral, vegetal, animal, leite humano, é a maneira que a gente tem mais rápida de se conectar de novo com ela. Porque a hora que você come a natureza, você relembra a tua porção natureza, a tua porção mineral, vegetal, animal e humana, né, que está aí dentro. Então, a reconexão com a natureza, com esse estado primordial que a gente tinha, né, o comer é uma ação extremamente efetiva. Inclusive, tem uma fala do Steiner que eu acho bem potente. O Steiner é um dos precursores da biodinâmica, né? Perguntaram para ele, olha, dá tanta dica de como a gente tem que meditar, como a gente tem que ser melhor, como a gente tem que se cultivar espiritualmente, e por que a gente não consegue hoje seguir? Ele falou, isso é uma questão de nutrição. Então, existe uma dimensão espiritual, vamos dizer assim, de humanidade, de nos tornar novamente humanos, que é comer alimentos que nos humanizem, né? Porque não é possível alimentos estéreis, sintéticos, cheios de venenos, que possam realmente ser capazes de resgatar a nossa humanidade. Então, por isso que eu digo que se a gente mudar a comida, a gente muda o mundo. E só para terminar, eu queria que você comentasse o que você mais gosta ou te marca na alimentação aqui do Espírito Santo. Então, bom, tu sabe que eu sou do Sul, né? Eu já não tenho muita, assim, não tenho nenhum orgulho de falar nisso hoje no atual cenário político, né? Mas o que eu aprendi a comer aqui foi coentro. Né? Não foi, assim, eu não comia coentro e hoje eu não consigo fazer nenhum fruto do mar sem coentro, definitivamente não, né? E eu aprendi a comer jambo e eu aprendi a tomar a melhor água de coco do Brasil. Né? Agora, quando chega a Páscoa, que todo mundo sente o cheiro da torta capixaba, eu não sou capaz nem de identificar, porque eu só penso em pinhão. Então, eu não sei se isso vai te deixar frustrado por eu não ter, né, atingido essa capacidade capixaba de se deliciar, ou se vai deixar os meus conterrâneos felizes que eu não perdi a minha cultura alimentar. É isso aí, ótimo. Bom, essa foi a Elaine de Azevedo, que na entrevista do século. Obrigado, Elaine, pelo papo. Muito obrigada, Vitor. Foi ótimo e até uma próxima. Então tá. A gente teve aqui o apoio técnico do Cauã Elmer, no estúdio 42B, aqui no centro de Vitória. A gente volta em breve aí com mais novidades, semana que vem, né? Quarta-feira, sempre às 18h30, a entrevista do século, trazendo temas para a gente pensar e transformar a realidade do Espírito Santo, do Brasil e do mundo. Então, também lembrando que as notícias diárias sobre o Espírito Santo você tem no seculodiario.com.br. Siga nossos canais, acompanhe para receber em primeira mão. Tamo junto, valeu, até mais. Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.